Vamos lá definir o local do infarto pelo eletrocardiograma. Primeiro, eu queria que nós refletíssemos um pouco. Essa daqui é uma artéria principal. A artéria principal, ela tem essa largura, certo? Pensa que a gente acabou de fazer um corte nela aqui, a gente está olhando o lúmen do vaso, certo? A artéria principal, ela vai emitir muitos ramos, que consequentemente vão ter que ser de um volume, né, de um calibre menor do que ela. Então, o que vocês acham que é mais fácil? A gente grudando lipídio aqui, gordura, até tampar a artéria inteira e fazer um infarto. Ou a gente pegar um ramo dela e preencher e fazer um infarto. Vocês concordam comigo que é mais fácil a gente tampar o lúmen de um ramo do que da artéria principal? É o que normalmente acontece com o nosso coração. Ixi, bugou. Pera lá, vamos voltar. Aqui. É o que normalmente acontece com o nosso coração. No nosso coração, a gente tem duas artérias principais que irrigam, né, o miocárdio, que é a coronária direita e a coronária esquerda. Essas artérias, elas emitem dois ramos principais, cada uma delas. A gente tem aqui a marginal direita, que aqui vocês estão vendo que ela tá aqui na margem direita, que consequentemente é a margem inferior do coração. Beleza. A gente também tem aqui um ramo que continua aqui para trás, e aí lá na parte posterior do coração, a gente vê que ele parece essa daqui, só que na porção posterior do coração. É a artéria interventricular posterior, que também é um ramo da coronária direita. Agora aqui nessa porção anterior do coração, a gente também tem duas artérias principais, só que essas saem da artéria coronária esquerda. A gente tem a circunflexa, que aqui vocês estão vendo que ela tá vindo para a margem esquerda do coração, ela vai irrigar essa porção aqui, lateral esquerda do coração. E a gente tem aqui também a interventricular anterior, que também é um ramo da coronária esquerda. Essa artéria aqui, ela vai emitir ramos para dentro do coração e também para porções aqui na frente do coração. Aí agora a gente vai lembrar um pouco da anatomia. Aqui, a aurícula, né, ela tá grudadinha no átrio. Então, esse aqui é o átrio, porção, né, de átrio direito. Aqui embaixo, a gente tem porção de ventrículo direito. Aqui a gente tem uma aurícula, a aurícula esquerda. Então, o átrio, ele tá aqui mais ou menos embaixo da aurícula. E o ventrículo esquerdo tá mais ou menos nessa porção aqui. Certo? Entre essas regiões, a gente tem um septo. Vamos aqui só fazer assim para ficar melhor de ver. Um septo, que ele é contínuo, mas ele recebe nomes devido às câmaras do coração. Então, a gente tem aqui o septo interatrial, que está entre os átrios, e a gente tem um septo interventricular, que está entre os ventrículos. Vocês concordam comigo que essa região aqui do septo que divide os ventrículos, ele vai ser irrigado pela interventricular anterior, que são esses raminhos aqui, ó, que vão entrar lá dentro e vão irrigar essa porção, grande parte, né, do septo do coração. Por isso que quando a gente está olhando aqui, normalmente a gente pensa, qual que é a derivação que está associada diretamente aqui com essa porção de septo? V1 e V2. Por que você pegou V1 em vez de você pegar V3, que também tá ali pertinho? Por que vocês não concordam comigo que essa porção aqui, que a gente lembra que o coração ele tá deitado, né? Mas isso aqui, olha o ápice aqui. Isso aqui seria a parede anterior do coração. E olha aqui,
quem que tá nessa porção? É o V3. Então, a gente sempre vai fazer essa associação de qual estrutura está mais próxima. Então, para a gente analisar o septo, a gente vai analisar V1 e V2. Para a gente analisar a parede anterior do coração, que também é irrigada pela interventricular anterior, a gente está falando de V3 e V4, que vão estar aqui, ó, olhando bem pertinho essa parede anterior do coração. Agora, se a gente estiver falando de uma artéria circunflexa da vida sendo ocluída, vocês não concordam que ela vai estar aqui irrigando essa parede lateral do coração? Então, a gente vai estar olhando aqui a parede lateral. Olha tão pertinho que elas estão para poder analisar essa porçãozinha aqui. Aí, agora, a gente vai pegar... Vocês estão vendo que a gente está olhando o coração bem de pertinho, né? Agora, a gente vai pegar essas outras derivações que olham mais para o coração como um todo. E olha aqui onde que essas derivações elas vão conseguir olhar. É como se elas estivessem embaixo do coração. Elas estão olhando aqui a parede posterior. Então, elas estão analisando tanto marginal direita como interventricular posterior. Aí, agora essas aqui. D1 e a VL. A VL... Olha como que ele está olhando para o coração, olha como que ele tem que olhar para o coração para ele analisar. Ele está olhando de cima. Por isso que a gente fala que ele é um lateral alto, porque ele está olhando de cima do coração, mais aqui, ó. Então, ele tem que olhar de cima para baixo, ele é mais alto. Por isso que é um lateral alto. Mas ele também está analisando aqui parede posterior, quer dizer, parede lateral do coração. Beleza, entendendo essa anatomia aqui, lembrando desses pontos, que é muito importante, a gente vai para um eletrocardiograma. Vou pegar aqui, deixa eu sair aqui e voltar. Beleza, e aqui a gente tem um eletrocardiograma padrão, né? E a gente tem que lembrar o que é cada parte. Essa parte aqui, essa onda, deixa eu fazer de outra cor. Essa onda aqui, vocês estão vendo que tem alguma mudança? Sempre vocês pensarem assim, tem uma onda, é uma mudança de aspecto elétrico no coração. Então, pensa que a célula tem um potencial de repouso. Ó, aquela tem potencial de repouso, porque ela vem retinha. Quando tem alguma mudança na parte elétrica, vai fazer uma ondinha. Essa ondinha P, ela é pequenininha, tá vendo? Porque ela se refere à despolarização do átrio. Estão me ligando, não quero ter. Despolarização do átrio. Porque o átrio ele tem menos força que o ventrículo. A sístole dele não é tão enorme igual a do ventrículo, entendeu? Ele tem uma força um pouco menor, por isso que ele faz aqui uma ondinha bem sutil. Aí, beleza. Aqui agora a gente precisa de um momento que a gente ainda não tem mudança de potencial elétrico. Por quê? Porque aqui, ó, o ventrículo, quer dizer, o átrio, ele acabou de contrair. Então, ele tá mandando o sangue ainda pro ventrículo, por isso que ainda não tem mudança aqui nenhuma de perfil, né, elétrico. Aí, o que que acontece? Chegou sangue, o ventrículo, ele começa a fazer uma coisa chamada de contração isovolumétrica. Por quê? Porque ele começa a mudar o seu perfil, mas a pressão dele ainda é menor do que a da artéria, que ele vai repassar o sangue para ele conseguir contrair. Aí ele faz um boom, porque ele pegou tanto potencial elétrico que a onda dele é gigantesca. Porque pensa um ventrículo esquerdo da vida que tem que vencer uma pressão de aorta. A gente já viu o tamanho da aorta. Então, esse complexo QRS significa a contração do ventrículo, ou também chamada de despolarização
do ventrículo. Top demais, estamos entendendo. Aí, beleza. O que é essa parcela aqui, né? De ST. Por que a gente fala do infarto com supra de ST? Essa parcela aqui, ó, é quando o ventrículo, ele ainda tá esvaziando, então não tem mudança ainda de padrão elétrico nele. Aí, de repente, ele repolariza. Aí, novamente, tem uma mudança de eletricidade, né, no meio. E aqui a gente tem a despolarização do ventrículo. Beleza. O que esse ST aqui representa? O que a gente tem que saber? Quando a gente tem um infarto agudo do miocárdio. Vocês pensam aqui, ó, esse aqui é o nosso coração. Vou fazer aquele bem sutilzinho aqui. Aqui a gente tem o ápice. Ó, usem a imaginação de vocês, tá? Aqui é o ápice do coração. Aí aqui tem uma aurícula, aqui tem outra aurícula. Beleza, usem a imaginação de vocês. Parece um cachorrinho, né? Mas não é. Pensa comigo uma coisa. Uma porção do miocárdio tá morrendo. Uma artéria foi ocluída. Normalmente a gente vê isso aqui, ó. Ó, aqui a gente tem o nó sinoatrial. Deixa eu fazer esse coração maior. Ó, ficou um pouquinho melhor, mais ou menos. A aurícula direita, a aurícula esquerda. Beleza. Aqui, embaixo mais ou menos da aurícula direita, a gente tem o nó sinoatrial, que é quem vai produzir, né, a descarga elétrica. Aí a gente vai ter aqui, descendo um pouco, vai aqui pro nodo átrio ventricular, que vai fazer esse atrasinho, e aí, consequentemente, ele vai emitir aqui, ele vai emitir aqui o feixe de His, que aí ele vai ter os ramos, né, que é as fibras de Purkinje. E aí, beleza. Aí, pensa comigo. A gente tem uma parte do coração que necrosou. Vamos supor que esse raminho aqui, ó, circunflexo, ele morreu. Foi atingido, morreu. Toda essa parede lateral aqui, ela vai parar de emitir o sinal. Por quê? Porque o músculo morreu. Então não tem mais nada para contrair, não tem o que mudar de energia dentro das células. Aí o que acontece? O que vocês imaginam que acontece? Essa porção aqui, elétrica, se a gente está analisando, né? Por exemplo, as derivações que estão olhando aqui para a lateral alta, elas estão falando, caramba, mudou o padrão elétrico, porque antes estava uma coisa e agora está outra. Aí o que acontece? O que era normal antes não é mais normal. Então, é como se o padrão elétrico, ele tentasse mudar a conformação dessas células, mas elas morreram. Então, fica um padrão anormal. Por isso que a gente fala de ST. Por quê? Porque a contração do átrio continua acontecendo. A contração do ventrículo continua acontecendo. A repolarização do ventrículo, ou seja, a diástole do ventrículo, continua acontecendo. Mas tem um erro em algum ponto que não passa mais energia direito. E é esse ponto do ST, do eletrocardiograma, que é afetado. Não sei exatamente por que ele é o afetado, mas ele é. Porque ele desvia o eixo elétrico para um dos lados. Então, quando a gente fala de um supra de ST,
É porque essa porçãozinha aqui, J, que inicia, né? Porque pensa, aqui tá o S e aqui tá o T. É como se fosse a porçãozinha aqui que subisse um pouquinho e ficasse isoelétrico. Então, é como se fosse o vértice aqui. Esse J aqui, ele sobe e vira o que a gente considera como um supra. Porque ele sobe lá pra cima. Olha onde ele deveria estar. Ele sobe, que é uma beleza. Aí aqui a gente tem um exemplo de um eletrocardiograma que tem essa mudança de padrão. Olha aqui, esse V3 aqui. Aqui tem uma onda que é RS e aqui a gente vê um J muito para cima. E a gente sobe muito esse padrão. Olha aqui como ele deveria estar mais ou menos. Mas ele sobe muito. Ó, aí a gente consegue ver em V3. A gente consegue ver melhor, olha em V4, que é aberração. Ele sobe muito, olha onde está o J. E ele já começa a onda T aqui, ó. Que loucura. Então, quando a gente está analisando aqui, a gente está analisando o quê? V3, V4, aqui em V5 a gente ainda vê, V6 também. Aí a gente lembra qual que é a porção. V1 tá aqui, V2 tá aqui. Então, não é parte de septo, é parte de parede anterior e parede lateral. Então, provavelmente, quem foi atingido aqui foi a circunflexa e uma parcela da interventricular. E é por isso que a gente percebe dessa forma aqui.